bem, nesse vídeo eu queria mostrar um pouquinho sobre a comunidade. O que é a comunidade? Não sei se eu já falei para vocês, mas a ideia de criar a comunidade surgiu exatamente quando eu advoguei em 2005, 2006. Meu primeiro cliente do escritório foi justamente um banco. Só que nós não temos bancos ou contratos bancários ou direito bancário, melhor dizendo, na faculdade. Quando muito, nós temos lá uma matéria optativa ou mesmo en passant dentro do direito civil na aula de contrato sobre contratos bancários. Mas a gente não aprende a lidar com o contrato bancário, com cada contrato bancário. Nós não sequer aprendemos a lidar com as resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Portanto, eu me sentia inseguro, porque eu estava advogando para banco sem mesmo saber as minúcias, os detalhes, o que está por trás dos contratos, as cláusulas, entender sobre juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória, quais os limites desses juros, sejam remuneratórios, sejam moratórios e até mesmo da multa, o que é comissão de permanência, o que é trava bancária. Veja, são terminologias muito próprias do direito bancário. Com isso, então, a ideia era, a partir disso, dessa insegurança que foi criada em mim, e vendo e ficando outros advogados na mesma situação, compartilhar algo em que nós pudéssemos reunir profissionais, advogados que militam na área do direito bancário, ou seja, uma advocacia bancária, e que tem o mesmo objetivo, que é atuar com segurança, atuar com mais propósito, escalar mais, crescer o escritório, organizar melhor o escritório. Às vezes você tem uma advocacia muito forte numa determinada área, mas você está desorganizado. Está desorganizado o seu atendimento ao cliente, o seu CRM, está desatualizado ou bagunçado o seu financeiro. Então, a comunidade Financial Expert, ela surgiu exatamente para congregar esses advogados e com isso partilharmos experiências, porque a minha experiência num determinado contrato, a minha experiência num determinado processo, ela pode ajudar vários advogados. E com isso você tem um nível de aprendizado muito mais rápido, um nível de desenvolvimento muito mais rápido que você estivesse sozinho. Então é um espaço de acolhimento, é um espaço onde todos se sentem acolhidos, onde não existe dúvida boba, não existe erro bobo, existe sim, não compartilhar a insegurança. E é isso que a gente preza sempre, compartilhar dúvidas, para que um possa ajudar o outro e, com base nessa comunidade, a gente buscar um referencial seguro. Porque na medida em que várias pessoas relatam experiências, relatam o que estão fazendo naquele determinado contrato bancário, a gente começa a ter então parâmetros mais seguros de atuação, não só na captação do cliente, não só na cobrança de honorários, não só organizando melhor o escritório, não só eventualmente fazendo parcerias, é isso mesmo. Hoje no Brasil a gente consegue captar clientes do Brasil inteiro, até porque o EPROC, o PJE, com processo eletrônico, eu consigo atuar em Manaus, eu consigo atuar em São Paulo, eu consigo atuar no estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, enfim, eu posso atuar no Brasil inteiro. Porém a gente vê que alguns juízes ainda exigem uma atuação presencial, por exemplo, na audiência, ou que é necessário fazer um despacho presencial. E aí você precisa do advogado, um advogado que você confia, um advogado da área bancária. Não é qualquer advogado, é um advogado que vai saber falar o linguajar da advocacia bancária. E é para isso então que a comunidade também serve, para que a gente, conhecendo pessoas dentro dessa comunidade, daquela localidade, nós possamos fazer parcerias, e assim tem sido feito. Parcerias continuamente, diariamente sendo feitas dentro da comunidade. Eu vivi isso enquanto professor de Direito Consumidor. Eu criei uma comunidade de professores de direito consumidor e nessa comunidade eu consigo partilhar dúvidas, experiências, alegrias, conquistas. Consigo ver o que os outros estão partilhando, o que os outros estão conquistando, quais os artigos estão sendo publicados, quais as novas teses estão sendo publicadas. Professores que foram para o exterior e trouxeram doutrinas do exterior e que imediatamente eu já inseri no meu livro.
Por isso que meu livro sempre foi ali aquela ideia da atualização, de estar atualizado. E eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu não conseguiria fazer isso pesquisando sozinho. Mas na medida em que eu tinha uma comunidade de pessoas que eu confiava, professores de direito consumidor com a mesma ideia que eu consigo então ter exatamente o mesmo objetivo, eu consigo ter uma referência muito segura daquilo que estava sendo dito ali. E essa então foi a ideia da comunidade Financial Expert. Só para vocês entenderem um pouquinho aqui, essa é a plataforma que eu criei então da comunidade Financial Expert, onde vocês vão ter ali várias possibilidades aqui, né? As duas primeiras eu só mostro como atuar, como consultar, na verdade, a plataforma. Depois você tem os mais acessados aqui, e aí você começa então com os cursos. Nós temos encontros quinzenais onde nós debatemos os principais temas do direito bancário. Então veja, nós temos inúmeras aulas aqui já para quem participa da comunidade, quem tem acesso à comunidade já poder fazer o uso. Recursos, dicas práticas para advocacia bancária, marketing jurídico para escritório de advocacia. Aqui nós temos então uma parceria hoje, que eu vou mostrar logo abaixo, com uma empresa que faz marketing jurídico para escritórios. Nós tivemos um encontro onde uma advogada disse que 100% dos seus clientes são captados pelo marketing, são através do tráfego. Veja que hoje você pode estar no mais do interior do Brasil, né, na cidade mais longínqua desse Brasil, mais afastada desse Brasil, e ainda assim você advogar bem, com escalamento, com escalar, com crescer na advocacia bancária. Por quê? Porque você não precisa mais hoje estar num grande centro. Antigamente as pessoas se mudavam para São Paulo, capital, dizendo não, porque capital, São Paulo é onde acontece tudo, é onde eu preciso estar no meio do setor financeiro, no meio das empresas. E hoje, com teleconferência, com Meet, com Zoom, com Facebook, né, com a ligação pelo celular de vídeo, você consegue hoje fazer uma reunião rapidamente. Aliás, ninguém quer mais hoje se encontrar presencialmente, até porque isso existe um custo de passagem, de avião, de táxi, de hotel. Então isso minimizou e facilitou muito. Então veja, o relato desse advogado foi muito interessante, né? Direito dos criptoativos, olha que coisa bacana, né? Sabendo que o Banco Central vai regulamentar o criptoativo, vai criar o DREX. É importante hoje o advogado entender sobre criptoativo, contratos bancários, entendendo sobre encargos e juros, direito dos usuários, os direitos financeiros. Tivemos uma aula só sobre o Banco Master, veja da atualidade. Então, nós tivemos uma advogada que tem muita experiência no Banco Master e relatou como ela tem feito, a doutora Graziella, como ela tem feito agora através da recuperação judicial. A aula de revisão contratual sancionatória, uma nova modalidade prevista na lei do superendividamento, uma aula só de fraudes bancárias, enfim, como advogar em direito bancário. A gente tem inúmeras aulas que a gente vai colocando para poder capacitar os advogados que militam, né, dentro do direito, dentro da comunidade. Aqui a gente começa a ter os e-books, né, uma área só de e-books. Então veja, e-books do Master, Advocacia Bancária Lucrativa, um e-book que eu criei só de fraudes bancárias com todas as fraudes bancárias hoje do mercado, né? Cobrança judicial do devedor bancário. Aqui eu mostro todas as ferramentas para buscar bens hoje do devedor. Ué, meu professor, mas eu advogo para o devedor, eu advogo para o consumidor bancário. Mais uma razão que você precisa saber quais são as ferramentas que os escritórios de advocacia dos bancos, que os bancos, o jurídico dos bancos podem se fazer para poder buscar bens. Às vezes o advogado acha, não, eu vou blindar o patrimônio do meu cliente, por exemplo, fazendo com que ele invista em Bitcoin. E hoje já existem ferramentas que buscam esses ativos em criptoativos. Então eu mostro aí nesse e-book todas as ferramentas hoje, Sisbajude, Bacenjude, Infojude, ferramentas também privadas que são utilizadas na busca de bens. Enfim, nós temos inúmeros ali e-books. Depois a gente tem uma aba só de direito bancário, onde a gente tem petições e recursos da área de direito bancário,
Da mesma, e algumas aulas de direito bancário, da mesma maneira, nós temos aqui petições e recursos, são mais de 90 peças jurídicas só sobre superendividamento, prontas para você utilizar. Claro, adaptando para o seu caso concreto, mas com a terminologia, com os pedidos, com a alegação da liminar, com a alegação da gratuidade da justiça hoje, que está alterada de acordo com o STJ. E aí nós temos cursos, nós temos um curso de superendividamento completo, um robô que você possa fazer perguntas para ele. Aliás, eu já estou entrando aqui no robô, você pode fazer essa pergunta direto aqui para o robô, as suas dúvidas que você tem sobre o superendividamento. E um curso completo com mais de 16 horas sobre superendividamento. Aqui, dicas de escritório, de gestão de escritório, de cobrança de honorários, os informativos onde eu mantenho sempre atualização, ou seja, aqui na comunidade você fica por dentro de tudo. Se sai uma resolução nova eu posto, se sai uma decisão nova, impactante, eu coloco, se sai hoje um relatório importante do Banco Central que vai ter uma utilidade para a advocacia bancária, eu posto aqui. Então veja, sempre com viés de ajudar o advogado, sempre com viés de ajudar o advogado, e o que essa ferramenta, o que essa decisão, o que essa lei, o que esse ato normativo impacta na advocacia. Como você pode utilizar todas essas novidades que têm surgido no mercado para a sua advocacia. Então a ideia é você estar no ambiente do mais alto, para que você fique mais atualizado possível. Aqui é a grande cereja do bolo aqui. Hoje nós temos uma parceria com o perito em que todos os seus contratos podem ser analisados gratuitamente. Ele faz uma análise prévia do contrato, verificando se há possibilidade de ganho, qual é a probabilidade ali do ganho financeiro sobre aquele contrato. E, obviamente, se você quiser contratá-lo, faz uma contratação à parte para o seu processo judicial e com uma condição exclusiva para os membros da comunidade. Mas não quero contratar perito, quero só que ele analise os meus contratos para verificar se há alguma abusividade, se há qual a probabilidade de ganho ali, até para que você mensure melhor os honorários advocatícios. Todos os e-mails, todos os telefones, para que você entre em contato com os bancos, não só nos contratos bancários, mas específicos para o superendividamento. Os bancos criaram canais específicos de superendividamento. Nós conseguimos esses dados e disponibilizamos então para a comunidade. Aqui na comunidade você tem facilidade, você encontra o telefone do Banco do Brasil, do Banco Itaú, do Banco C6, do Banco Inter, com facilidade através dessas ferramentas. A parceria com o Market Jurídico, essa empresa de marketing jurídico que vai auxiliar vocês na captação com condições especiais. Aqui calculadoras que nós criamos para verificar se os juros são abusivos. Calculadora de provisionamento bancário, uma grande novidade da comunidade, para que você entenda como está a dívida do seu cliente e com base nisso você possa fazer uma melhor transação ali extrajudicial, né? Aqui ó, um e-book sobre provisionamento bancário, até para que você entenda exatamente isso, poucos advogados entendem. Aqui são os encontros quinzenais, que algumas delas eu transformei em aulas especiais. Então aqui, todos os nossos encontros quinzenais estão aqui. Professor, eu não posso assistir a aula ao vivo. Não tem problema, eu vou subir a aula aqui, você vai poder assistir quando quiser, como quiser. E aqui a gente tem a loja da comunidade com vários produtos ali. Veja, essa comunidade ela é uma comunidade extremamente mutante, né? Nós estamos sempre alterando, colocando coisas novas, novas ferramentas, novas ideias estão sendo feitas para que facilite a sua advocacia, a advocacia bancária. Você esteja sempre atualizado, você possa compartilhar suas dores. Nós temos um grupo de WhatsApp onde nós nos interagimos, nós tiramos dúvidas, nós colocamos novidades também, nós tiramos ali experiências para poder atuar com mais segurança na sua causa. Você não precisa advogar sozinho. Essa é a grande questão. Como eu advoguei sozinho e eu ficava inseguro, e eu precisava pesquisar tudo sozinho e gastava muito mais tempo para poder ter uma certa segurança. Hoje não. A gente consegue, através dessa ideia da comunidade, através da plataforma da comunidade Financial Expert, a gente consegue então propiciar muito mais segurança na atuação do advogado,
porque ele tem todo um conteúdo disponível para isso, ele tem robôs hoje que vão auxiliar ele em algumas dúvidas e, sobretudo, ele tem a comunidade onde ele vai poder interagir com outros integrantes, com advogados, muitas vezes muito mais experientes, que já atuaram naquela causa e também contando com a minha supervisão sempre em todos esses casos. Então, é uma possibilidade para que você atue com segurança, para que você não atue sem improviso. Tá legal? Espero que você goste, espero que você faça parte. Vai ser um prazer contar com a sua participação e também com a sua colaboração, porque todos advogados têm muito a colaborar na comunidade Financial Expert. Um grande abraço, fiquem com Deus.